Olá! Hoje a gente mergulha no capítulo 9 do primeiro livro de Reis. É um momento bem marcante, né? Salomão acabou de terminar o templo e o palácio dele, 20 anos de trabalho. Exatamente. Um ápice. E logo no começo do capítulo, acontece algo grande. Sim, a segunda aparição de Deus a Salomão, né? Parecida com a de Gibeão. Isso mesmo. Deus confirma que ouviu a oração de Salomão, aquela feita na dedicação do templo, E consagra o lugar, certo? consagra o templo, coloca o nome dele ali e diz para sempre. É forte. Ele fala: "Meus olhos e meu coração estarão sempre ali." Uau! Mas sempre tem um mais, né? Essa presença divina toda, ela vem com condições bem claras desde o início. Ok, vamos entender isso melhor. Quais eram essas condições que Deus colocou para Salomão? Olha, Deus estabelece ali um pacto condicional. A base é, se Salomão andasse perante ele com integridade, com retidão de coração, assim como Davi, o pai dele, Ah, referência a Davi de novo. sempre. E se obedecesse aos mandamentos, aos decretos divinos, aí sim, o trono real dele sobre Israel seria firmado para sempre. A promessa era enorme. Uma promessa e tanto, mas e o contrário? Se ele ou os filhos dele falhassem, o que aconteceria? Então, as consequências seriam, assim, bem pesadas. Se eles se desviassem, fossem atrás de outros deuses, a coisa complicava. Complicava como? Israel seria, tipo, eliminado da Terra Prometida, o próprio templo, mesmo consagrado e tudo, seria rejeitado por Deus. Nossa, E tem mais, Israel se tornaria um provérbio e objeto de zombaria entre todos os povos. O texto deixa bem claro o motivo: abandonar o Deus que os tirou do Egito. A grandeza viraria pó, basicamente. pesado. Aí, bom, o texto avança. Passam os 20 anos da construção. Templo e palácio estão prontos. O que vem depois? Salomão faz um acordo com Irão, o rei de Tiro. Isso. Uma parceria que já vinha de longa data, né? Irão forneceu muita madeira, cedro, pinho e também ouro. Aí, em troca, Salomão dá para ele 20 cidades, 20 cidades onde? na região da Galileia. É uma troca em grande escala, né? Recursos por território. Só que parece que o negócio não agradou muito o Irão, né? O texto diz que ele foi visitar as cidades e não gostou. Pois é. Ele chega lá, olha e pergunta, meio decepcionado talvez, que cidades são estas que me deste, meu irmão? E ele mesmo apelida a cidade de Terra de Cabul. Cabul, o que significa isso? Olha, a interpretação mais comum é que Cabul significa algo como sem valor, inútil ou desagradável. Talvez a terra não fosse boa para a agricultura ou não tivesse valor estratégico para Tiro, que era um reino mais voltado para o mar, para o comércio. Entendi. Então o Irão ficou insatisfeito. Parece que sim. E o texto ainda menciona, quase como uma nota lateral, que Irão já tinha enviado antes 120 talentos de ouro para Salomão. Uma quantia enorme. Talvez ele esperasse algo mais. Mas valioso em troca, né? Faz sentido. Além dessa negociação, o capítulo fala muito de outras construções de Salomão e menciona trabalho forçado. Que obras eram essas? Ah, sim. Além do templo e do palácio real, o texto lista a construção do Milo. Milo. O que era isso? Provavelmente aterros, terraços ou fortificações importantes em Jerusalém. E também o muro da cidade e a reconstrução ou fortificação de cidades estratégicas, como Azor, Megido e Gezer. Essa não foi a cidade que o faraó deu de presente. Exatamente. Teria sido parte do dote da filha do faraó quando ela casou com Salomão. E para tocar todas essas obras, ele usou sim trabalho forçado. E de onde vinha essa mão de obra? Quem eram essas pessoas? O texto é bem específico nisso. Eram os descendentes dos povos que moraram na terra antes dos israelitas chegarem, sabe? Os amorreus, hititas, perizeus, heveus, jebuseus, aqueles que os israelitas não conseguiram exterminar ou expulsar completamente na época da conquista. Ah, entendi. Então não eram israelitas sendo forçados a trabalhar. Não. O texto faz questão de separar. Diz que Salomão não escravizou os israelitas. E o que os israelitas faziam, então? Eles serviam como guerreiros, como oficiais do governo, capitães, comandantes dos carros de guerra e da cavalaria. Eram a elite militar e administrativa. Havia também,
550 oficiais-chefes que supervisionavam esses projetos e os trabalhadores não israelitas. Interessante essa distinção. Sim. O capítulo também menciona rapidinho a construção de um palácio para a filha do faraó, a esposa egípcia de Salomão, e que o Milo foi construído depois que ela se mudou da cidade de Davi para esse novo palácio. E no meio dessa agitação toda, construindo, administrando, Salomão continuava com as práticas religiosas no Templo Novo? O texto diz que sim. Afirma que 3 vezes por ano ele oferecia holocaustos e ofertas pacíficas no altar que ele tinha construído para o Senhor. E queimava incenso também. Cumpria, assim, as obrigações do templo. Ok. E não parou por aí, né? Teve expansão marítima também, construção de navios. Isso. Salomão montou uma frota em Ezion-Geber, um porto estratégico ali perto de Elate, no Mar Vermelho, expandindo os horizontes do reino, literalmente. E Irão ajudou nisso também. Ajudou de novo. A parceria continuava. Irão enviou marinheiros experientes, gente que conhecia o mar, para navegar junto com os homens de Salomão, uma colaboração internacional importante. E para onde eles foram? O que eles buscaram? Foram até Ofir, um lugar famoso pela riqueza, provavelmente na Arábia ou talvez na costa da África. E de lá, olha só, trouxeram de volta 420 talentos de ouro para Salomão. 420 talentos. É muito ouro. Uma quantidade impressionante. Mostra bem o alcance e a riqueza que o reino atingiu sob Salomão. Mas o fascinante nesse capítulo todo é justamente esse contraste, sabe? Que contraste! De um lado, essa demonstração enorme de poder, de riqueza, as construções gigantescas, as alianças internacionais, o comércio florescendo. E do outro lado, lá no início do capítulo, aquela advertência divina. A condição, né? Exato. A lembrança de que tudo aquilo, toda aquela grandeza dependia de uma coisa: fidelidade. Integridade de coração, obediência a Deus, seguir o exemplo de Davi. A base não era o ouro ou os prédios, era a aliança. E fica a pergunta, né? Será que essa estrutura toda de poder, essa riqueza imensa, essas relações complexas com outras nações, até mesmo o uso do trabalho forçado, será que tudo isso não começou a, de alguma forma, desafiar aquela mesma integridade que Deus pediu no início? Um ponto para a gente pensar sobre o legado complexo de Salomão.